A paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem? Hoje nós faremos a quinta aula. Hoje será a nossa quinta aula da Escola Bíblica Dominical, a qual a lição tem o título de Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Antes de nós começarmos, eu queria estar orando com os irmãos. Pode ser, irmãos? Vamos orar. Amado Deus, eterno Criador, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida até o presente momento. Senhor, nós te pedimos que abra nossa mente, Senhor amado, para podermos entender melhor a Tua Palavra. E pela guia do Teu Espírito Santo, nos guia do início até o fim desse estudo, Senhor amado, que nós possamos aprender e ensinar, Senhor amado, a Tua Palavra. Senhor amado, em tudo nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. O texto áureo da lição diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, versículo 1. Verdade aplicada. A segurança do Senhor, Deus, não está na circunstância, mas em Deus. A segurança do povo, né? A segurança do povo de Deus não está na circunstância, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Objetivo da lição: destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus, enfatizar importantes relações e inspirações. Os irmãos que puderem acompanhar a leitura, nós vamos estar lendo na Bíblia os Salmos de número 46. Lembrando que nós primeiros vamos estar falando da estrutura do texto, né? E logo após estaremos fazendo a exposição do livro de Salmos, dos Salmos 46. Vamos ler? A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos, e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então, meus irmãos, vamos dar início. Aqui nós vemos que o Salmos 46, ele foi composto pelos autores que são chamados os filhos de Corá, que são do segmento dos levitas. Eles fazem parte desse grupo, né? E o qual esse grupo ele é separado em três tipos, né? E eles são divididos em três grupos, né? Seja o grupo de levitas que ajudam na portaria, o grupo de levitas que ajudam os sacerdotes e o grupo de levitas que fazem parte fazem parte dos louvores, dos louvores, que ajudam na parte de louvor. E o Salmos 46, como todos os 150 salmos, são denominados como louvores, né? É o hinário de Israel, né?
e eles cantavam, eles ministravam, né, esses louvores em adoração e devoção a Deus. E nós vemos aqui que o Salmo de número 46, ele é dividido em 3 estrofes, né? As quais, essas estrofes, algumas delas, elas estão em primeira pessoa do plural. Ou seja, tem demais pessoas cantando. Então ela fica dividida assim. Na primeira estrofe, que vai do versículo 1 até o versículo 3, é o povo que canta, né? Que louva. Do versículo 4 até o versículo 6 é o ministro de louvor que canta. Logo após, nós temos ali um parêntese dizendo Selá. Selá nós estudamos nas outras lições passadas que é denominado como uma certa pausa, né? Porque ali havia instrumentos musicais e ali havia certas pausas. Logo após, né, antes dessa pausa, nós vemos que do versículo 8 até o 10, né, o ministro de louvor, ele canta sozinho. E logo após, no versículo 11, todos juntos cantam. Lembrando que no versículo 7 e o versículo 11, eles são denominados como refrãos, porque eles repetem, né? O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é repetido 2 vezes, no versículo 7 e versículo 11. E são dados como refrãos, né? E assim que é a estrutura, é dividida a estrutura dos salmos, né? Essa é a parte técnica dos Salmos 46. Agora nós vamos aprofundarmos mais nas palavras desse salmo tão glorioso, tão maravilhoso. No tópico 1.1 da revista, fala sobre Deus é o nosso refúgio. A ideia de refúgio, irmãos, aqui nesse texto, ele fica ali denominado ali no livro de Números, do capítulo 35, versículos 6, 7 e 9, onde Deus ele manda Moisés estabelecer cidades refúgio. Para quê? Para abrigar, né? Para ter a necessidade de abrigar algumas pessoas que por alguns pequenos delitos, alguns homicídios culposos, né? Porque tem 2 tipos na lei que são denominados os homicídios. Tem os por motivo culposo, que é aquilo que é onde a pessoa não tem intenção de matar, né? E tem o doloso, né? Que é a pessoa tem intenção de matar, fez aquilo porque queria mesmo matar. Então, esse refúgio, essa cidade de refúgio era para esses que cometiam pequenos delitos, tinha algum acidente, ele estava envolvido na morte de alguém ali, e para ele não ser morto por algum justiceiro, alguns vingadores de sangue que faziam a justiça com as próprias mãos, para esperarem esse julgamento, né, eles ficavam nessa cidade de refúgio, porque eles corriam um risco iminente de morte. Então era feita essa cidade de refúgio para eles ficarem protegidos lá, né, para não serem executados, né? Então Deus estabeleceu isso também para estes. E é nessa ênfase aqui que está ligado o Salmo aqui no começo. E nós temos que alegar que há muitos acusadores, né? E na nossa vida espiritual é da mesma maneira, irmãos. Da mesma maneira. O nosso acusador, ele nos acusa 24 horas por dia. 24 horas por dia. Ele fica ali bramindo ali como um leão, mas não é um leão, não tem nada de leão. O leão é Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá, para nos tragar vivo. O inimigo fica ali querendo nos derrubar, querendo ceifar a nossa vida, seja espiritual ou seja física. Então ele é o verdadeiro acusador. Ele nos acusa. Só que, irmãos, ali no Evangelho de 1 João, capítulo 2, Jesus fala em que João fala
que Jesus é o nosso advogado. Sim, ele é nosso advogado. Embora nós pecamos, né? Ali nos versículos, ali nos primeiros versículos ele fala, filhinhos, não pequeis, né? Mas ele recomenda, ele fala, se pecares, né? Vocês têm um refúgio, vocês têm um advogado. E esse advogado é Jesus Cristo, né? Ele nos protege perante o acusador. Mas, irmãos, lembrando que nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque Jesus, até o momento, ele é o nosso advogado. Ele nos absorve das acusações do inimigo. Mas chegará um dia que ele virá como juiz. E ele virá para julgar as nações e as pessoas. E nós não teremos chance nesse dia, porque ele virá para julgar, né? Nós temos que nos cuidar, tomar cuidado, porque no momento ele é juiz, no momento ele é advogado, porque quando ele vir como juiz, não tem como reverter as consequências, né? E também nós vimos aqui que Deus ele é tido também nesse salmo como fortaleza. Sim, porque um abrigo, ele precisa ter uma fortaleza, né? Na época, os abrigos, né, contra os inimigos, eles tinham uma fortaleza. A fortaleza é o quê? É um muro muito grande, né, que tinha pilares, torres, né, que protegiam ao redor do reino, protegiam a cidade, né? E ali ela era estabelecida para quê? Para conter, né, os inimigos, para não entrar, e também proteger de invasões, né? Protege de invasões. E Davi também edificou, né? Ele fortaleceu, né, Jerusalém, né? Tá escrito ali em segundo Samuel, capítulo 5, versículo 9, onde Davi ele fortifica Jerusalém, né, com os muros altos, né, para proteger Jerusalém contra as invasões dos inimigos, porque naquele tempo as cidades elas eram conquistadas, né, elas eram invadidas por exército. Quanto maior o seu exército, mais poder você tinha sobre aquela cidade, sobre o exército daquela cidade, derrotava, né, eles e dominava, conquistava. Antigamente as guerras eram entre conquistas, né? Vinham outras províncias, outros reinos de outras cidades e iam conquistando cidade após cidade. Então Jerusalém ela foi ficando mais protegida para poder não ocorrer isso. Então era feita essa fortaleza, né? Feita esse enquadramento, né, para proteger os refúgios que haviam ali naquele lugar. No Antigo Testamento, né, enfatiza que a verdadeira força é encontrada não nas fortificações, mas no Senhor, né? A ênfase ali era a força do Senhor. O Senhor, ele além de ser refúgio, ele é um refúgio para nós, ele é uma fortaleza, né? O inimigo não penetra, não chega perto, não toca naquele que está no refúgio, no seguro refúgio, na segura fortaleza que é o Senhor, né? Está ali em Oséias também, né? Oséias capítulo 8, versículo 14 também fala, né, que Deus é uma fortaleza, né? Deus é chamado de fortaleza também em Isaías capítulo 25, versículo 4, também em Salmos 91, versículo 2, em Provérbios capítulo 18, verso 10 também. Esses capítulos, esses versículos falam necessariamente que tendo Deus como torre forte, Deus como fortaleza, eles alegam isso, dizem, né? Eles afirmam isso, que Deus é fortaleza, né? No tópico 1.3, nós falamos também que Deus é o nosso socorro, um socorro bem presente na angústia, né? E angústia tem o significado, né, de dificuldades, apertos, aflições, né? Ou seja, diversos tipos de sofrimentos, né? Tempos de aflições, tempos difíceis. E Jesus relatou isso para nós, né? Lá em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus nos fala que nós teremos aflições nesse mundo, né?
mas não nos abalemos, porque ele venceu o mundo e ele requer que nós também vencemos o mundo também. E muitas falácias, né? Muitas pregações dizem, né, por aí que o cristão não pode sofrer, não vai ter aflição e não sei o que, não vai chorar mais. Mas não, isso é totalmente falácia, irmãos. Isso é fábula. Jesus mesmo diz, tá lá em João, capítulo 16, versículo 33. Jesus fala: no mundo tereis aflições. Ele fala, ele é bem claro nisso. Nós temos que ser realistas. Nós temos que olhar e ler e observar as Escrituras. Realmente, Jesus falou. E nós temos que ser fortes. Nós temos que confiar nele. Porque ele é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, né? O socorro bem presente. Ele é o socorro bem presente. Este é do nosso lado. O socorro bem presente, ele tem a ênfase no quê? Na rapidez, na perfeição, o poder, socorro do Senhor. Esse que é a ênfase, né? Tá lá, ó, Deus, às vezes as pessoas falam que Deus ele atrasa, Deus ele tarda, ou Deus ele se adianta. Não, Deus ele age no momento certo, no momento dele, na hora em que ele quer. Porque Deus ele faz as coisas do jeito que ele quer, na hora que ele quiser. Tá lá em Jó, capítulo 23, versículo 13, onde ele diz que Deus ele faz o que ele quer e na hora que ele quiser, né? Os Salmos de número 46 nos mostra a ação do Senhor na fragilidade humana, pois ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente. O ser humano ele é frágil, ele tem uma fragilidade tremenda, né? Porque há uma guerra muito grande entre a carne e o espírito. Quanto mais você alimenta a carne, mais a carne sobrepõe em cima do espírito. E quanto mais se alimenta a carne, mais a carne se sobrepõe. E é isso que a gente quanto mais você alimenta o espírito, mais o espírito se sobrepõe por cima da carne. Então, nosso dever é alimentar o nosso espírito cada vez mais para reinar sobre a carne, né? E é uma guerra muito grande entre a carne e o espírito, né, irmãos? É uma guerra muito grande dentro de nós, diária, 24 horas por dia, né? A completa, no tópico 2 aqui, nós vemos aqui, ó, a completa confiança no agir de Deus. O Antigo e o Novo Testamento é recheado, irmãos, de ações, né? O agir de Deus, né? No meio do seu povo, né? Nós vemos muitas evidências nesse contexto, né? Como, por exemplo, no Antigo Testamento nós temos a abertura do Mar Vermelho através de Moisés, que está lá em Êxodo capítulo 14, versículo 21, onde Moisés levanta o cajado e Deus abre o Mar Vermelho, né, de uma banda a outra e o povo atravessa em terra seca, né? Nós também temos a outra passagem que já vai mais para frente, que é em Josué, a caída dos muros de Jericó, né? A confiança de Josué no Senhor, né? Que está ali em Josué capítulo 6, versículo 20, que é onde o muro de Jericó cai e Israel vai e domina aquela cidade, né? E no Novo Testamento também nós temos ali Jesus, né? Em Lucas capítulo 8, Jesus acalma a tempestade, né? Embora a vida das pessoas possa estar uma tempestade, uma vida toda errônea, uma vida, né, de ponta cabeça, mas Jesus ele chega ali, ele acalma a tempestade, ele muda da água para o vinho as coisas, né? Basta crermos e se arrependermos e confiarmos nele. Também nós vemos aqui no tópico 2.1 a confiança em meio ao caos, né? Por isso que eu havia dito nas aulas passadas, né, que há uma diferença entre crer e confiar. Crer é na mente, confiar é no coração. Nós devemos confiar plenamente no Senhor. Nós devemos entregar plenamente, devemos entregar inteiramente as nossas causas, as nossas falhas e todas as nossas dificuldades nas mãos do Senhor. Sei que há momentos que nós passamos por muitas coisas, né? Perdas financeiras, né?
talvez traição, perca de entes queridos, né? Tem pessoas que acontecem esses eventos, essas tristezas, e a pessoa cai em depressão, não confia mais em Deus, se afastam da igreja, se isolam, né? Tem pessoas que tomam até atitudes mais extremas, né? Até tiram a própria vida, porque perdeu aquele ente querido, porque perdeu tudo, perdeu a finança. Mas não, a nossa confiança está no Senhor. Ainda que todas as circunstâncias venham desfavorecer, temos plena confiança no Senhor. Nós temos que ter plena confiança no Senhor. Olha lá, irmãos, no Salmo 23, Abacuque, capítulo 3, 17, a plena confiança. Esses textos falam da plena confiança no Senhor. Seja o que acontecer, seja o que vai acontecer, seja o que for, seja qual circunstância tiver, creia no Senhor, confie no Senhor, não só creia, confia, entrega nas mãos dele, que ele tem poder para reverter toda essa situação. Porque o nosso Deus, ele age no impossível, ele age onde a gente não alcança, onde os nossos olhos não podem ver, né? Deus é maravilhoso. Agora vamos falar, irmãos, no tópico 2.2, que fala da cidade de Deus. Essa estrofe, né, pode ser dada como uma profecia, né? Porque lá em Ezequiel 47, versículo 1 ao 12, falam desse rio, né? Há um rio. É claro, irmãos, que no meio de Jerusalém, em Jerusalém não tem rio, mas eles tratam nesse salmo Jerusalém como a cidade de Deus, porque nós vemos ali em Neemias capítulo 11, do versículo 1, que fala que Jerusalém é a cidade de Deus. Agora essa água, esse rio que é dito aqui nesse salmo, fala como um ambiente contrário do ambiente que estava no começo do salmo, que fala de águas, né? A braveza do mar, né? Águas que rujam, né? Fala daquele alvoroço de água. Aí não, fala que é um rio tranquilo e calmo. Porque lá, esse Salmo 46, ele tem uma ênfase, né? O versículo 4, que fala um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus. Esse versículo tem ênfase lá em Apocalipse. Em Apocalipse 22, versículo 1 e 2, falam desse rio. Fala da Nova Jerusalém. Lá na Nova Jerusalém é assim, né? Vai ser assim. É a cidade de Deus, onde habita o Altíssimo, onde ele está no seu trono, reinando com o Cordeiro. É onde fala lá em Apocalipse 22, que é a cidade da Nova Jerusalém, que não haverá dor, não haverá choro, não haverá mais nada de entristecer. Lá não vai ter mais morte, não vai ter mais nada. Lá é tão maravilhoso que nem o sol, não vai ter sol para iluminar, e nem lamparinas para iluminar aquela cidade. A presença de Deus iluminará aquela cidade. Já pensou, irmãos? A presença de Deus, ali a presença de Deus estará ali naquela cidade, na Nova Jerusalém, né? E o salmista traz isso aqui como a Nova Jerusalém, como Jerusalém é na presença de Deus, tranquila, calma, uma cidade maravilhosa com a presença de Deus, né? E aqui em Jerusalém, na época de Davi e Salomão e Roboão, Jerusalém era a sede da tribo de Judá. A tribo de Judá são as 12 tribos, né? Até Roboão, depois de Roboão, mais para frente, o reino foi dividido, foi repartido, ficando 2 tribos em Jerusalém, que é Judá e Benjamim, e a outra tribo, e as outras 10 tribos foram para o norte, foram para Samaria. Foi dividido o reino, né? Então, antes de dividir o reino, as 12 tribos elas ficavam em Jerusalém, que era a sede da tribo de Judá. Então, isso é a ênfase que traz, né? De que as águas tranquilas, né? A cidade de Deus reporta da Nova Jerusalém, né? Que é uma cidade maravilhosa, que era para onde
Se Deus quiser, nós vamos um dia. Vamos andar aqui, irmãos. A agitação das nações ao cessar as guerras, né? O Senhor dos Exércitos tem o pleno poder sobre todas as coisas. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. Ele ganha guerra sem fazer nenhum esforço. Vemos aí em várias passagens do Antigo Testamento, né? Gideão, né? Vimos várias, Asa, várias passagens de reis que ganharam guerras sem fazer o mínimo esforço. Porque Deus é maravilhoso, ele vence tudo. Ele é poderoso sobre todas as coisas. Faz guerras, ele ganha guerras sem fazer nenhum esforço, apenas com a sua palavra. Observe, irmãos, temos que ter plena confiança no Senhor, não em nossa força física e nem financeira. Irmãos, o mundo hoje está passando por um problema gravíssimo, né? Que nem dinheiro, né? Ou seja, fator financeiro, nem tecnologia não estão resolvendo nada. É só a misericórdia de Deus, irmãos. Só Deus para acessar isso. Só Deus para pôr a sua mão de misericórdia. O mundo está perdido. O mundo ele não vê o Senhor como o provedor das coisas. Mas nós vemos. É por isso que nós estamos seguros. Nós estamos confiantes na presença do Senhor e sabendo. Por quê? A Bíblia nos afirma isso. A Bíblia, Jesus já falou que ia acontecer isso. Jesus já nos proveu tudo isso. Já nos preveniu de tudo isso. Já falou que ia acontecer. Então cabe a nós termos responsabilidade, nós termos consciência do que Jesus falou para nós e seguirmos as instruções dele. Ele falou que ia acontecer isso. Pestes, terremotos, guerras, nação contra nação. Mateus 24. Nós já sabíamos que ia acontecer isso. Não adianta a gente arrancar os cabelos e se desesperar. O mundo está igual o Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, irmãos, fazemos menção no nome do Senhor. Nós confiamos inteiramente no Senhor. Enquanto o mundo se preocupa com finanças, se preocupa com política, se preocupa com isso, com aquilo outro, nós confiamos no Senhor. Nós depositamos as nossas confianças no Senhor. Mas o resultado da batalha final, irmãos, não adianta. Essa é do Senhor. Está lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 e 17. Que Deus dará todas as nações nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos caminhar mais aqui. A inspiração. Esse Salmo 46, ele serviu de inspiração para um dos maiores reformadores, irmãos, que foi de plena importância para o nosso movimento reformador, né? Que foi Martim Lutero. Martim Lutero foi um monge, né, que estudava no mosteiro e ele estava estudando para ser padre, né? E ele era um teólogo, ele estudava muito a Bíblia, entendia muito da Bíblia e descobriu algumas questões, algumas teses, passagens bíblicas que não condiziam com o que a Igreja Católica Romana estava ensinando. Ou seja, dali ele tirou 95 teses, né, contrariando o que a Igreja Católica Romana, né, contrariando a Bíblia. E ali ele protestou contra aquilo. É por isso que se chama Reforma Protestante. Porque nos livrou do jugo da Igreja Católica Romana. Porque havia muitos equívocos, muitos erros na Igreja Católica Romana, né, que desviavam as pessoas da verdadeira palavra de Deus. Então, Martinho Lutero foi um grande reformador da Reforma Protestante,
muito importante para nós. Foi através dele que nasceram as igrejas evangélicas. É por isso que tem as igrejas evangélicas, porque, na verdade, as igrejas evangélicas são dadas como igrejas protestantes, né? Toda igreja evangélica ela é uma igreja protestante, né? Que saiu do jugo da Igreja Católica Romana, por causa desses erros aí, né? E Martinho Lutero foi um homem usado por Deus, né? Ele se escondeu até num castelo para poder traduzir a Bíblia, né? De latim para o alemão, né? Para entregar a Bíblia traduzida para os reis, né? De cada cidade, de cada província, para poder divulgar para o povo, né? E ele pregou, né? As 95 teses em cada paróquia, né? E cada igreja católica romana na porta, com as 95 teses que estava contrariando a Bíblia, né? Da Igreja Católica Romana. E aquilo foi um alvoroço tremendo, morreu muita gente por causa disso, mas ele conseguiu, graças a Deus, traduzir a Bíblia para o alemão, né? Hoje nós temos a Bíblia traduzida nas nossas línguas, mas isso foi muito importante. Esse movimento que Martinho Lutero fez foi um movimento teológico que foi de impacto internacional, né? Entendemos muito bem isso. E nessa fase, né, que foi uma das fases mais difíceis de Martinho Lutero, porque ele foi convocado lá para o Tribunal de Formes, né? Ele foi convocado para o Tribunal de Formes para explicar lá para os papas, né, essa teologia dele, né? A teologia que ele estava aplicando ali. Ele era um excelente teólogo e ele não concordava com isso, né? E ele foi chamado para prestar contas, né, perante o Tribunal de Formes, né? E como esse era um momento muito difícil, de muita perseguição, ele corria risco de vida, ele acabou compondo um hino, né? Ele compôs um louvor, né? É o louvor que tem na nossa harpa hoje, que é o louvor de número 581. Ele se chama Castelo Forte, né? Ele está na harpa cristã e ele foi elaborado em 1521 por Martinho Lutero. Foi uma inspiração para ele, ele produziu esse louvor e está até nos dias de hoje nas nossas Bíblias, né? E eu quero terminar aqui louvando esse louvor, né? Cantando assim, né, irmão? Contando esse louvor maravilhoso, que é o louvor de número 581 da harpa cristã, né? Que ele diz assim, irmãos, ó. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com o seu poder defende os seus, na luta e na fraqueza. Na luta e na fraqueza nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que igual não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios, não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Com Deus a luta vencerá, sabendo com certeza e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos poder, família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Maravilhoso esse louvor, né? Então esse louvor foi Martinho Lutero que compôs. Muito bonito esse louvor, né, irmãos? Então, irmãos, aqui vamos encerrar aqui a nossa lição, né?
nós falamos de todas essas partes aqui do texto, né? Porque o Salmo 46 é um salmo pequeno, né? E muito maravilhoso esse salmo. Então, eu quero falar para os irmãos que Deus, ele é o nosso socorro bem presente. Ele está sempre ao nosso lado. Ele é torre forte. Eu queria estar encerrando com oração junto com os irmãos. Vamos orar. Amado Deus e eterno Criador, nós te pedimos, agradecemos, Senhor amado, por essa aula, Escola Bíblica Dominical, Senhor. Agradecemos pela tua presença, Senhor amado, pela tua guia, Senhor amado, nesse estudo. Senhor, que os corações possam se encher, Senhor amado, da tua palavra, que as pessoas que ouvirem, Senhor, esse vídeo possam se edificar, Senhor amado, na tua presença, possam se aproximar de ti, possam ler as Escrituras com mais clareza, Senhor amado. Bendito eterno Salvador, possam chegar a ti, orar e pedir ao Senhor, Senhor amado, que esteja sempre presente na vida delas. Senhor, que essas palavras entrem nos corações, sejam escritas nas tábuas dos corações, Senhor amado. Bendito eterno Salvador. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.